sou estudante da Uninter, tá? Faço pedagogia lá. E essa gravação desse vídeo e dessa apresentação é para a complementação da minha nota na fase C2, tá? Onde a gente deveria escolher um projeto que envolvesse leitura e escrita, ou um dos dois, né? No caso, ou somente leitura, ou somente escrita, né? Voltada ao letramento, né? E eu escolhi o projeto Curitiba Lê e fiz uma apresentaçãozinha, assim, parte do trabalho era fazer essa apresentação e gravar o vídeo aqui, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui os slides que eu montei e falar um pouquinho do projeto, tá? Espero que vocês gostem. Eu não conhecia o projeto, apesar de eu já, como vocês vão ver nos slides, eu coloquei ali que, apesar de não conhecer o projeto, eu já fiz empréstimos de livros, e essa é uma das coisas que eu quero pontuar na minha análise, que eu acho que falta um pouco de divulgação, porque eu realmente não sabia que o projeto existia, embora já tenha emprestado livros do projeto. Eu não sabia da união que se tinha nesse projeto, que são 16 casas de leitura, mais o Bondinho. Por exemplo, eu já fiz empréstimo no Bondinho, mas eu não sabia que tinha toda essa conexão, toda essa rede de leitura em Curitiba, tá? Então, vamos lá. Aqui está abrindo a apresentação, tá? Ela demora um pouquinho para carregar, não sei se para vocês ela já está aparecendo aí ou se ficou, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho, qualquer coisa, tá? E aqui começa o meu projeto, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver, senão eu vou ter que regravar, mas não tem problema, tá? Vamos lá. O projeto que eu escolhi para a apresentação foi o projeto Curitiba Lê, tá? O meu nome é Jason, como eu já me apresentei, eu faço pedagogia, essa é a minha matrícula. Essa apresentação, essa primeira capa é parte do trabalho, né? Que eu tenho que apresentar e depois eles me identificar. Aqui são os tópicos, cada um que eu vou passar pela apresentação. Aqui eu fiz mais para facilitar depois a correção do trabalho, tá? Primeiro a gente vai falar da localização do projeto, depois quem é a organização, quem é o órgão, né, que é responsável por ele, os objetivos gerais, específicos, justificativas, público atendido, faixa etária, atuação do projeto e atividades que são desenvolvidas pelo projeto, e também a sua metodologia, que é bem interessante, e no final de uma análise crítica sobre o projeto. E aqui o tópico 12, ele ainda não existe, que vai ser a gravação desse vídeo, que eu vou ter que colocar o link e fazer os prints das imagens sobre os comentários que vocês fazerem, tá? Então é muito importante que quem assista, se puder dar um joinha lá e também fazer algum comentário, se gostou do vídeo, se conseguiu me ouvir bem. Também fazer uma crítica sobre, ou pode ser uma crítica negativa ou não, ou tipo falar se está sendo uma apresentação do projeto, que depois você vai buscar ele, tá? Botar sua opinião lá. Me ajudaria muito, porque a gente está nesse momento de pandemia, onde as apresentações dos trabalhos lá no Polo estão restritas. Então, esse foi o meio, né, que a gente encontrou, já estamos aí nesse mundo de tecnologia, para fazer essa apresentação e que a gente consiga ainda praticar um pouco essa oratória, tá? E retórica. Vamos lá. Então, o Curitiba Lê, né, ele é localizado em Curitiba, a organização é a Fundação Cultural de Curitiba, ou seja, é um órgão local, né, aqui da cidade. Ela veio por quê? Os objetivos gerais é ampliar os índices de leitura entre a população de forma quantitativa e qualitativa, por meio de quê? De atividades de promoção da leitura, buscando formar comunidade de leitores cada vez mais ampla. Por quê? No Brasil, o índice de leitura é muito baixo, tá? Calcula-se que o brasileiro lê em torno de, a média, né? Claro, tem gente que lê mais, tem gente que lê menos, tem gente que nem lê, 2,5 livros por ano, tá? Isso é para você ser considerado um leitor, segundo, agora não me recordo o órgão, mas qualquer coisa eu posso colocar depois nos comentários, que se alguém quiser.
Ele fala que a média para um leitor tem que ser em torno de 4 livros, pelo menos, a cada mês ou o ano. Desculpa, eu realmente não vou me recordar agora, mas se alguém quiser, depois eu posso mandar. Eu tenho aqui salvo. Tá? E esses são os objetivos gerais. Os objetivos específicos, né, que são já se direcionando, são o quê? Ampliar o acesso da população ao livro e à leitura, despertar o interesse das pessoas pelo livro e pela leitura, né? Descentralizar e disseminar as ações de leitura por toda a cidade de Curitiba. Esse descentralizar e disseminar é porque deixou-se de ser apenas um local, e eles dividiram por diversos bairros, tanto que são, como eu já citei anteriormente, são 16 casas de leituras espalhadas pela cidade, cada uma com o nome de um autor ou de um poeta, e mais o bondinho na 15, tá? Ampliado o número de mediadores e agentes de leitura na cidade, porque eles propiciam cursos, projetos, vou falar mais um pouquinho mais à frente, tá? Auxiliar na formação de mediadores de leituras e permitir reflexão sobre processos criativos na oficina de análise e criação literária. Ou seja, além de sentar com o pessoal e fazer análises de trabalhos, eles também, é uma coisa bem interessante que eles buscam o quê? Fazer grupos para que eles escrevam, se autocritiquem e que gerem novos escritores, novos poetas, novos pessoal que se envolvam nesse meio literário. E auxiliar na formação de leitores autônomos e críticos, que são alguns clubes de livros, né, que às vezes é interessante você refletir sobre o que aquele livro traz, e também a questão do se questionar, às vezes, por exemplo, você pega um livro, por exemplo, Revolução dos Bichos, e vê que na atualidade ele ainda casa muito bem, então, tipo, é um livro contemporâneo? Contemporâneo ao meio que a gente vive, tá? Aí aqui a gente entra na justificativa, né, do projeto. Aqui, ó, em virtude das estatísticas preocupantes em relação ao índice de leitura na população do país. Ou seja, o Brasil, o índice de leitura é muito baixo, tá? E eu acho que isso reflete diretamente na sua sociedade, uma sociedade pouco letrada, pouco preocupada com sua política, com a sua convivência. Eu acho que você acaba não tendo tanta empatia com a comunidade, se torna um ser mais individualista. Tipo, essa é uma coisa bem... Eu acho que acaba expandindo se você lê mais, te dando novas visões, se tornando mais crítico, tá? Então, a cidade de Curitiba, por meio da Fundação Cultural, né, que é o órgão que organiza a sua, preocupada e entendendo a importância de iniciativas para a mudança. Nesse quadro, iniciou-se um processo de enfrentamento dessa situação em 2006. O projeto, atualmente, ele tem, esse ano de 2021, ele vai fazer 11 anos, mas a primeira casa de leitura foi feita em 2006. É claro que eles não tinham, eu acredito, esse pensamento de fazer várias casas de leituras. Tanto que esse projeto, se você chegar a fundo, você vê que ele usa como referência uns projetos que já existem no Rio de Janeiro, tá? Com a implementação da primeira casa de leitura em 2016, tá? A partir de então, dava-se início ao processo que poderia permitir a ampliação de número de leitores na cidade, por meio da ação e de incentivo à leitura, qualificando e aumentando o número de espaços de leitura, tá? Aqui, na fotinha, eu coloquei aqui que é um clube de contação de histórias, tá? Realizado numa das casas. Então, basicamente, se justifica pelo índice baixo de leitura e na busca de criar locais adequados para que se tenha a disseminação, né, da arte literária. O público atendido é bem interessante esse projeto, ele vai desde estudantes, comunidade em geral, trabalhadores, população institucionalizada em presídios ou unidades de menores que cometeram infração, população institucionalizada também em orfanatos, hospitais, asilos e crianças, outros adolescentes, jovens, educadores, professores, coordenadores, diretores e afins. A faixa etária vai de 0 a 60 anos,
É interessante que eles têm clube de leitura de maior idade. Eu até vi a fotinha, é bem bonita, assim, são vários idosos assim reunidos. E é muito interessante que eu cresci numa visão, por exemplo, minha avó não é letrada, então você vê que são grupos de idosos que se reúnem para fazer análise de alguns trabalhos, é bem interessante. Até depois da pandemia, se possível, gostaria de ir até esses locais para ver como que é a discussão, como que ocorre com eles, tá? Também tem clube de leituras para crianças, aquelas apresentações na forma de bonecos, tem análise de livros literários que são usados no vestibular da UFPR. Eu não sei se tem de outros locais, mas o que eu encontrei nos artigos é que eles citam que são discussões correlacionadas à literária do vestibular. Eles vão até os orfanatos, hospitais, fornecem os livros, tá? E um grande diferencial do projeto é que, qual que é o diferencial para uma biblioteca? É que a coletânea de livros que é selecionada são livros literários e voltados à arte, tá? Diferente de uma biblioteca que você vai lá, você pode encontrar livros daquelas matérias tidas como duras, tipo, um livro de física, química, economia. Esses são realmente voltados à arte, né? Seguindo aqui, a gente tem a atuação do projeto. O projeto se encontra como atuação permanente, criado em 2010, apesar da primeira casa de leitura ter sido feita, como já citado anteriormente, em 2006. Tá? Conto atualmente com 16 casos e o Bom Dia no Calçadão 15. Talvez tenha ficado um pouco repetitivo, que eu já citei, né? Eu vou e volto na minha apresentação. Para a comemoração dos 10 anos, que foi ano passado, o projeto foi lançado em conjunto com o app Curitiba. Curitiba App, ele foi integrado o Curitiba Lê, onde você tem acesso a 200 livros de uso público universal, né? Que, tipo, tem a autorização para eles estarem divulgados lá. E para você ter acesso, e justamente essa ideia foi muito boa, porque ela foi lançada agora no início da pandemia. Então, possibilitando que mesmo as pessoas em casa, fazendo seu isolamento social, tenham esse acesso, né? Que facilita bastante devido à pandemia. Aqui eu coloquei a imagem de algumas casas e do bondinho, tá? E o que mais que eu posso falar sobre isso? É interessante que lá no app você não paga nada e eles também disponibilizam obras de leitores de Curitiba e do Paraná, tá? Só que esses você só pode acessar por lá, você não pode fazer o download, eles ficam disponibilizados a cada período um número X de autores e vão se alterando à medida do tempo, tá? É bem interessante, tá? Achei bem fácil o uso da plataforma, você só faz seu cadastrinho rapidinho. E fora que o app Curitiba ele já te dá a possibilidade de você acessar outras coisas, como IPTU, os outros impostos, tá? Deixa eu passar aqui. O Curitiba Lê, né? Voltando ao projeto ali, as atividades que são desenvolvidas pelo projeto. Além do espaço físico, o programa também promove ações diretas à comunidade, oferecendo atividades de roda de leitura e contação de histórias, além do laboratório de leitura, palestras, seminários e oficinas, e análise e criação literária, tá? Tem um conjunto de ações que fomenta a difusão e informação que visa aumentar quantitativamente e qualitativamente os índices de leitura entre crianças, jovens e adultos. As ações de leitura desenvolvidas pela coordenação de literatura configuram 2 campos de trabalho. O primeiro campo de trabalho, ele vai ser esse aqui, que vai ser a área de incentivo à leitura, ou seja, o desenvolvimento diretamente junto à população, visando o incentivo das pessoas para que leiam mais e melhor. Tá? E o outro é focado na formação de mediadores de leitura, visando, portanto, a formação de agentes multiplicadores e é chamado de área de estudos e pesquisas em leitura, tá?
Aí tem um terceiro campo, que esse é o que eu mais me interessei, que é na área da criação literária, que procura subsidiar os interessados no ofício da escrita literária, por meio da leitura e análise de obras de escritores consagrados por público e crítico, tá? Criando referências para os participantes poderem depois desenvolver as suas obras, tá? Aqui eu coloquei a imagem de outra casa, né? E aqui o Clube dos Idosos, que eu falei, que eu achei bem interessante. Aí a metodologia que eles utilizam, normalmente eles lançam editais públicos, né, para selecionar projetos de roda de leitura, contação de história e o laboratório de leitura, para a formação de mediadores, né, que é uma coisa que chama muita atenção para eu que faço pedagogia, é esse desenvolvimento da leitura e incentivo para crianças, né. E o novo layout que eles vêm colocando nas casas para trazer uma proximidade maior do livro às crianças, e o que eu já citei ali do acervo específico de literatura e artes para o espaço, que passaram a ser chamados de casas de leitura. Então, tipo, ele não é uma biblioteca, porque ela tem esse diferencial. As obras que tem lá são direcionadas para literatura, né, e para literários e artes, tá? Aqui, continuando a metodologia, a contratação do pessoal para atendimento, né, se dá lá por meio dos editais, para formar leitores e planejadores e atividades de promoção da leitura nos espaços e comunidade em entorno. Ou seja, o projeto ele não se delimita só à casa de leitura, tá? Justamente por eles estarem espalhados pela cidade, eles sempre buscam interagir com a comunidade, indo em associação de moradores, colégios próximos, asilos, albergues, orfanatos, até presídios, tá? A implementação do sistema de livros é bem interessante, você com uma conta de luz e um documento para comprovar sua residência e seus dados, ele é integrado via internet, você consegue renovar e fazer reserva de livros por lá, tá? Isso é uma coisa bem interessante, que por se tratar de 17 espaços, tá tudo integrado. A minha dúvida só que eu ainda não consegui descobrir, que também eu posso postar depois, é se você consegue emprestar num local e devolver em outro, tá? Beleza? A minha análise crítica, que após analisar o que eu, né, achei. A casa de leitura do programa Curitiba Lê realiza o empréstimo de livros da mesma forma que a biblioteca tradicional, diferenciando pelas ideias e o acervo especializado em literatura e artes, tá? O atendimento ao público é variado, vai desde crianças a idosos, tá? A casa de leitura busca manter vínculo com a comunidade. São algumas coisas que eu já até coloquei, né? O modo que ela se diferencia, que é a questão literária e as artes, e que ela tenta atender além do local físico, ela tenta buscar a comunidade. Acho que até me apressei ali no slide. O programa também conta com meta de proporcionar aos profissionais, né, desses locais que estão ao redor, de incentivar eles a formação na área de literatura, leitura e criação literária. Ou seja, ele traz também o hábito da leitura e traz com ele a possibilidade dos professores, estagiários, coordenadores, diretores desses locais fazerem cursos, tanto de análise literária, escrita, palestras, se reunir em grupo para analisar livros, para depois se direcionar aos seus alunos, tá? Deixa eu só... Análise crítica do projeto, aqui eu coloquei o número de pessoas que já foram atendidas até o ano passado, tá? Esses dados são de 2009, que em 2020, devido à pandemia, esses locais se encontram fechados e tem a plataforma agora disponível, tá? A descentralização é uma coisa que eu adorei nesse projeto, que facilita muito o acesso das pessoas, tá? Da comunidade em geral, que às vezes uma pessoa tem vergonha ou não consegue ir até o centro para ir na biblioteca pública. A plataforma digital, que disponibiliza vários livros. O Intercept Cloud disponibiliza livros que são usados no vestibular aqui da região,
E também o fortalecimento da nossa cultura, pois disponibiliza obras de autores regionais e fortalecendo o modo da nossa escrita, os nossos costumes. E a plataforma é online, né? Uma opção na atual conjuntura, isso é um dos grandes pontos. A minha análise crítica, talvez negativa, né, para ela, é a questão da necessidade de mais divulgação. Por exemplo, há muito tempo atrás, acho que era 2012, foi quando eu fiz empréstimo lá no Bondinho, eu não sabia do projeto e graças a esse portfólio da Uninter que eu descobri sobre o projeto Curitiba Lei. Eu já tinha feito empréstimo dentro do projeto, mas eu não sabia que o projeto existia. E outra coisa é que se não tem essa divulgação, acaba dificultando um pouco. Às vezes, por exemplo, eu não sabia que eu fiz vestibular bem antes, né, em 2012, 13, e eu não sabia que as obras de vestibular estavam disponíveis lá gratuitamente para você ser emprestado. Às vezes essas obras são tão requeridas que acabam faltando em algumas instituições, como a biblioteca pública e tal. Ok? E eu acho que eu estou finalizando já aqui minha apresentação. Eu queria dizer muito obrigado, desculpe pelos gaguejos. Se você tiver tempo de assistir, tiver chegado até aqui, muito obrigado. Desculpe qualquer coisa, desculpe o gaguejo. Justamente para isso que a apresentação serve, nesse momento da pandemia, para a gente praticar, né? E é isso. Se você estiver fazendo seu isolamento social, parabéns. Se você não tiver, eu compreendo. Eu também tenho que sair para trabalhar. E que superamos tudo isso juntos, tá? Queria agradecer ao Uninter por me dar a possibilidade de conhecer esse projeto e que fomenta a minha trajetória no mundo da pedagogia, tá? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Opa, desculpa, quase quebrei aqui.